E aí, meu caro ouvinte, seja bem-vindo ao Ignorância. We were best friends. I mean, I knew everything about this girl. I knew her favorite color. I knew her favorite food. Bom, vamos lá. Suponhando que você vive em Marte ou em 1500 ainda e não saiba o que é isso aqui, eu vou te explicar o que é. O que é um podcast? Na minha visão, óbvio, sou eu que estou falando, é a minha visão. É um podcast. Na minha visão, óbvio, sou eu que estou falando, é a minha visão. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio de pobre. Você pode fazer de forma extremamente precária e sem ter ligação com nenhuma grande empresa, né, digamos assim. Ou seja, você simplesmente compra um fone de R$20, baixa um aplicativo de gravador no seu celular e começa a falar o que vier na sua cabeça. E reza para que algum louco queira escutar isso aqui. Isso é basicamente o que eu estou fazendo aqui agora, né? Quando foi que eu que eu comecei a pensar em criar um podcast para mim, tá? Esse primeiro episódio aqui eu vou falar mais sobre isso, eu vou falar o que é a ideia disso aqui, o que me levou a criar, onde eu quero chegar com isso aqui e um pouco no final eu vou falar porque eu quero que tenha temas, entendeu? Quero que seja um programa temático. E para esse primeiro programa, o tema que eu escolhi é justamente falar como que é difícil começar a fazer as coisas. Nada melhor do que um começo para eu falar como que é difícil começar, né? E apesar de que é um episódio piloto, né? Então eu vou fazer um teste, vou ver como que vai ficar, vou ver se vai dar certo. E aí nos próximos episódios, vamos ver se eu vou dar continuidade, né? Aí a gente traz uns temas diferentes, pode trazer convidados e tudo. Então vamos voltar pro início, né? Provavelmente se você tá aqui, você sabe o que é um podcast, eu não preciso te explicar isso. Então eu vou falar o que é esse podcast em específico, tá? Por que eu tive a ideia na minha mente de começar a criar isso aqui? Simplesmente porque é o formato que eu mais me identifiquei assim até hoje, eu acredito que seja o podcast. Antes eu gostava muito de ver vídeo no YouTube, só que o que acontecia? A maioria das vezes eu via vídeo no YouTube jogando FIFA. Eu gostava de jogar FIFA, mas eu odiava aquela merda daquela narração do Thiago Leifert. Mano, quem foi o idiota, quem foi o doente que decidiu, vamos chamar o Thiago Leifert para ser o narrador do FIFA e o Caio Ribeiro para ser o comentarista. Então eu tinha esse ódio pessoal do Caio Ribeiro e principalmente do Thiago Leifert, e aí eu não suportava jogar FIFA com o som do próprio jogo. E eu achava muito chato jogar FIFA sem som, né? Então eu tinha que achar alguma coisa para, digamos assim, me fazer companhia ali, né? Porque FIFA é uma coisa que é boa de jogar com um amigo. Isso é uma coisa que eu sempre tive e normalmente no meu ciclo de amizade a gente sempre reuniu para jogar FIFA, né? E aí, não sei como que é aí pra vocês, se vocês jogam FIFA com os amigos de vocês, mas o FIFA em si, o negócio nem é o jogo. Ninguém tá ligando pra que tá acontecendo ali no jogo. Ninguém liga pro FIFA. O negócio é a união, a reunião dos amigos, da galera ali e a zoação que tem em cima daquilo, né? Da pessoa perder, da pessoa ganhar, tomar um gol e tal, e aí ficar, né, contando história e tudo. É mais o momento ali, né? O que a gente chama, né, a resenha, né? E o que acontece? Eu tinha essa necessidade de ter alguma coisa junto comigo enquanto eu estivesse jogando ali o FIFA. Porque o FIFA era... Não, tá parecendo que é um podcast sobre FIFA, mas não, calma. É só pra dar o início aqui, depois a gente vai mudar um pouco aqui o tema, tá? Mas pra explicar,
O FIFA era a única coisa. Hoje em dia eu já não tenho mais tanto tesão assim de jogar FIFA. Até porque lançou o 20 agora e não tô em condições de pagar mais de R$ 200 num jogo no momento, né? Então eu ainda tô com 19. Mas sempre, desde 2017 mais ou menos, que foi... Não, o primeiro FIFA que eu tive foi foi o FIFA 17, que era o Royce na capa. Foi o FIFA 17, que eu acho que eu ganhei meu PlayStation meu Play 4 em 2016, e aí era o FIFA 17. E, cara, aquilo ali era a única coisa que eu tinha, basicamente, de diversão, assim, na vida. Não, na vida eu exagerei, mas sabe aquele momento que você quer se divertir sozinho? Porque a maioria das vezes, quando a gente quer divertir, a gente precisa de outras pessoas, né? Se eu quero sair, é chato sair sozinho. Se eu quero, sei lá, qualquer coisa que eu vou fazer, eu necessito de alguma companhia para estar me divertindo. E eu acho que a gente tem que ter uma forma de se divertir que seja uma forma de se divertir sozinho. E a forma que eu encontrei foi o FIFA, né? Não só o FIFA, o videogame em geral. Só que desde que eu comprei meu PlayStation 4, os únicos jogos que eu comprei, que eu fui lá e paguei, foi o FIFA 17 e o FIFA 18, né? Até porque jogo de Play 4 é muito caro, mano, é muito caro. E eu tenho condições de ter um Play 4, mas não tenho condições de ficar comprando um jogo a cada mês, ou todo jogo que lançar eu comprar. E pra falar bem verdade, cara, eu gostava muito de jogo de história e tal. Só que depois eu fui meio que perdendo o ânimo. E a única coisa que eu queria jogar era FIFA, mano, era FIFA. E aí, tá, voltando, eu precisava de alguma coisa pra me fazer companhia enquanto eu estivesse jogando meu FIFA. E o que eu achei? Foi justamente, eu comecei a entrar no YouTube e pesquisar e ver vídeos. Só que, tipo assim, eu queria vídeos que não necessitavam de eu ver a imagem para entender o contexto do vídeo, entendeu? Porque eu não podia ver a imagem, porque eu tinha que estar compenetrado ali no meu modo carreira ali do FIFA, né? Eu precisava estar vendo a tela do jogo, precisava estar jogando. Mas ao mesmo tempo eu queria estar ouvindo alguma coisa para não me sentir tão sozinho assim jogando FIFA, né? E aí eu sempre procurava algum vídeo que eu precisasse só do áudio, não precisasse de ver o que está acontecendo ali, né? Então eu não via gameplay, eu não via vídeo, sei lá, daily vlog, porque você precisa ver o que está acontecendo na tela. Foi mal, rotei aqui. Eu não via essas coisas, eu via, tipo assim, história de alguma coisa, alguém comentando alguma coisa, essas coisas. E o que eu comecei a ver, que foi uma coisa que tipo assim, que começou a ser o que mais eu fazia enquanto eu jogava FIFA. Uma coisa que eu sempre gostei muito, mano, foi do programa Pânico, na TV, né? Porque quando tinha o Pânico na TV, né, na Rede TV, eu comecei a acompanhar, eu via desde o começo, cara, desde o começo, né? Hoje eu tenho 19 anos, né? Então, só que eu via quando eu era criança, né? Porque o Pânico tem muito tempo que já estava na televisão. E mais ainda no rádio, mas calma que eu vou chegar no rádio. Então, cara, eu sempre fui muito fã do Pânico. Nossa, mano, era de lei. Chegava domingo de noite, era a melhor parte do meu fim de semana. Que era quando eu chegava e acho que o Pânico começava 9 horas, no mesmo horário do Fantástico. E aí terminava meia-noite. Eu ficava de 9 até meia-noite vendo Pânico. E era muito bom. Mano, adorava. Era meu programa preferido, era o Pânico. E aí, quando eu comecei a jogar FIFA e eu precisava ouvir alguma coisa, eu comecei a ouvir o programa do Pânico na rádio, porque era um programa que eles disponibilizavam no YouTube e era um programa de rádio disponibilizado no YouTube com imagem. Só que eu não precisava ver a imagem, eu só precisava ouvir o que as pessoas estavam fazendo ali, né? Aí eu fui e falei, cara, é isso aqui que eu quero ouvir enquanto eu jogo FIFA. E aí eu ficava vendo entrevista tipo antiga, que era de muito tempo atrás, via as entrevistas novas e ficava isso. Enquanto eu jogava meu FIFA, eu tava ali ouvindo Pânico e sempre dando muita risada porque o programa é bom e tal. Espera, eu vou beber água.
Isso é outra coisa. Eu não pretendo ficar fazendo cortezinho toda hora, até porque aqui eu tô fazendo da forma mais precária possível. Então vai ter o mínimo de edição, não espere nada muito bem feito não. O negócio aqui é o conteúdo e a companhia, tá? Então vamos voltar. Tava no FIFA, no Pânico, beleza. E aí eu descobri que ouvir o programa Pânico enquanto eu jogava FIFA era um negócio que, cara, completou ali. Era perfeito, cara. Era muito bom. E nessa época eu ainda tava. Era a época que eu ainda estudava na escola ainda, né? Tava fazendo meu terceiro ano ali, 2016. Fiz meu terceiro ano em 2017. Então, chegava final de semana, chegava essas coisas assim, eu ia lá, jogava meu FIFA, pá, ficava ali jogando meu FIFA e ouvindo meu podcastzinho suave, de boa. O meu podcast não, o programa do Pânico na rádio, de boa, suave. E aí, cara, o que acontece? Acabou o tempo de escola e tal, continuei jogando FIFA e tudo, e aí eu fui pra faculdade, né? Fui pra faculdade, eu faço... É bom que esse programa aqui também eu falo um pouco sobre mim, tá? Pra vocês saberem o que eu faço da vida. Aí eu fui pra faculdade em 2018, faço faculdade de filosofia, não vou falar onde, mas eu faço faculdade de filosofia federal. Aí beleza, cheguei na faculdade e tinha os mesmos hábitos praticamente, de continuar jogando FIFA querendo ouvir alguma coisa, mais ainda agora, cara, porque quando você vai morar, você muda de cidade e você vai morar com gente que você não conhece, você tá morando sozinho praticamente, né? Você divide apartamento com outras pessoas que estudam ali, só que você não conhece essas pessoas, você passa a conhecer quando você muda. Então você perde todos os seus amigos que você tinha. No meu caso, os poucos amigos que eu tinha aqui. Não é que você perde, né? Mas você não tá mais junto com eles. Então você não tem mais sua família. Você não tem. Cara, ali, é você e você ali, entendeu? É bem. Principalmente. Rotei de novo. Principalmente no início. É uma coisa bem solitária, né? E aí, a única coisa que me divertia ali, nos finais de semana e nos dias que eu podia jogar, era o FIFA. E aí, eu continuei com esse hábito. Só que aí, eu tava tendo necessidade de ter uma companhia em mais momentos do meu dia. Porque agora era mais coisas que eu fazia sozinho, né? Por exemplo, eu ficava o dia inteiro em casa sozinho, né? Eu ia, sei lá, agora eu tinha mais obrigações, né? De arrumar, né? Dividir as tarefas, então cada um tinha que arrumar uma coisa na casa. E aí sempre eu tava ali arrumando, então eu queria estar ouvindo alguma coisa, né? E aí eu passei né? Na faculdade tem estudar à noite, né? E aí eu costumo de vez em quando jantar na faculdade, né? Que tem o que a galera chama de bandejão, o RU, né? E aí tem lá na minha faculdade, e a maioria das vezes eu jantava. Só que a maioria das vezes eu jantava sozinho, né? E aí eu tinha que pegar o ônibus, subir até a faculdade, e o percurso até a faculdade e jantar lá. E eu queria alguma coisa para me fazer companhia, tanto nesse percurso quanto enquanto eu estivesse jantando. E não dava para ser mais vídeo do YouTube, porque como que eu vou carregar sem estar com Wi-Fi, né? Não vou gastar 3G com isso. E aí eu não sei como, cara, eu não sei como eu descobri que existia podcast. Isso ano passado, 2018, que eu descobri que existia podcast. Não sei como, eu acho que eu já tinha ouvido falar dessa palavra e aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri podcast, né? Aí é uma longa história, minha vida mudou depois disso, tá? Foi uma coisa que eu comecei a gostar muito, cara. Foi uma coisa que realmente foi uma paixão mesmo ali, quando eu ouvi, né? Hoje eu acompanho poucos, mas bons podcasts. Nunca fui de acompanhar muitos, acompanho poucos, mas de qualidade, que eu acredito que, não de qualidade, mas que trazem alguma coisa pra mim. Depois vocês vão saber quem são minhas referências aí. Por enquanto, deixa
deixa no ar. Mas aí o que acontece então? Aí eu decidi que eu pensei, cara, tal. E aí depois eu comecei a convencer um amigo meu a começar a ouvir podcast também. Salve aí pra esse amigo, ele sabe quem que é. Talvez ele vai estar ouvindo isso agora. É nóis, tamo junto. Provavelmente ele vai ser o único a ouvir isso por enquanto, né? Mas quem sabe um dia a gente tem mais ouvintes aí. Vamos, não vou desistir agora que eu comecei. Mas voltando ao assunto, aí eu tava conversando com esse amigo meu, eu falei, cara, imagina a gente fazer um podcast um dia. E aí a gente tinha tido a ideia de começar a fazer um podcast sobre futebol, cara. Só que esse amigo meu, ele é meio pau no cu. Ele é um cara cuzão, mano. Ele é um cara que, tipo assim, ele é um cara que fala que vai fazer as coisas, mas quando chega na hora de fazer, ele não faz as coisas. Ele desmarca, ele arruma uma desculpa. E aí foi isso, mano. Aí o cara deu pra trás em fazer o podcast. E isso ano passado que eu tinha proposto, né? No final do ano passado. Porque esse amigo meu também, depois eu entrei, tipo, 2018, eu entrei pra faculdade. E no meio do ano ele entrou pra mesma faculdade que eu, né? Aí ele foi pra mesma cidade que eu tava. Então ficava viável pra gente fazer. Só que beleza, ele não, depois acabou que não deu certo. E aí eu fiquei aí, esse um ano aí, continuando consumindo podcast. Até que chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou fazer. Eu tenho essa vontade de fazer isso. É uma coisa que vai fazer bem pra mim. Porque hoje em dia tá muito difícil a gente ter alguém que queira escutar o que a gente quer falar, né? Um amigo ou qualquer pessoa, cara, ninguém quer escutar o que você quer falar. Todo mundo só quer falar o que pensa. Ninguém quer escutar o que você tem a dizer, entendeu? Principalmente se você tem uma opinião um pouco diferente do que é o politicamente correto, aceito, né? Então aí menos pessoas ainda vão querer tá te ouvindo. Foi mal, tava bebendo água. Então aí eu falei, velho. Aí eu, tipo assim, eu tava me sentindo muito engasgado. Tipo assim, eu achava que eu sempre fui um cara muito engraçado, né? Muito engraçado, tipo, todo mundo sempre falou que eu era um cara, todo mundo sempre riu das coisas que eu falava. Às vezes eu falava uma coisa que não era nem, na minha cabeça não era pra ninguém rir daquilo e todo mundo ria. Isso até me atrapalha um pouco, porque tem muita gente que não me leva a sério, porque eu gosto muito de ser sarcástico e de ficar brincando com as coisas. Então muita gente não me leva a sério. Isso é até um problema aí que depois de outros episódios a gente pode estar discutindo isso. Mas aí eu pensei, cara, eu tenho coisa pra falar. Eu tenho conteúdo, eu sei que eu tenho. Eu tenho opiniões diferentes sobre diversas coisas da vida. Eu sei ser engraçado quando eu quero. Eu tenho vontade de fazer isso. Só que eu sempre fui um cara muito tímido, um cara que sempre ligou muito para a opinião dos outros. E aí, acho que isso me bloqueou por muito tempo a começar isso aqui. Por isso que eu falo que o tema de hoje vai ser... O tema de hoje não vai ser como eu comecei a fazer podcast, mas na verdade o tema é como que é difícil começar as coisas. Porque a gente tem isso de... Cara, se eu começar isso aqui, e se tal pessoa ouvir, o que ela vai pensar? E se tal pessoa ouvir, o que ela vai pensar? Então a gente tem esse medo, esse receio, assim, do que... Arrotei de novo, mano. O que a gente vai falar, como que aquilo vai impactar nos outros e como que as outras pessoas vão passar a agir com a gente depois daquilo que a gente fez. E isso é uma coisa que sempre me limitou muito a fazer muitas coisas. E é uma coisa que eu tô tentando não dar mais tanta importância igual eu dava antes, entendeu? E eu acredito que esse passo de começar isso aqui que eu tô fazendo hoje vai ser um marco na minha vida, entendeu? Pode ser que tudo mude na minha vida hoje, no dia de hoje, um sábado. Quer ver, hoje é dia 12 de outubro, às 9h50 da noite de um sábado. Como que começar algo pode mudar sua vida completamente, cara.
Eu tava pensando nisso esses dias também. Por exemplo, quem já viu... Cara, uma série que eu gosto muito é Todo Mundo Odeia o Chris, tá? Aí, só de eu falar isso, vocês já sacaram que eu sou preto, né? Porque, cara, quem é preto tem que gostar dessa série. Quem é negro, né? Negro, vamos falar o português correto, né? No caso, eu sou. Cara, quando você é um cara de 14, 15 anos, negro, cara, você odeia o Chris. Porque você vai se identificar e rir pra caralho de tudo que acontece. Ele vai falar, porra, é mais ou menos isso aí. Então, cara, isso sempre, Todo Mundo Odeia o Chris sempre foi uma série que eu gostei muito, mano. Todo negrão tem que ver Todo Mundo Odeia o Chris. Todos, todos, todos. Isso é uma coisa. Se você é negão e tá me ouvindo aí e não viu Todo Mundo Odeia o Chris, procura no YouTube, tem sempre live lá e vê. Vê tudo, mano, vê tudo. Aquilo ali vai formar seu caráter. E aí tem um episódio, cara, que o Julius vira pro Chris e fica falando assim: imagina se Martin Luther King tivesse desistido. Imagina se Rock Balboa tivesse desistido. Imagina se, tipo, ele vai falando, né? Várias personalidades da época dos anos 80, né? Que é quando a série se passa. Tipo, se cada grande personalidade tivesse desistido, o que seria deles, né? Nada, né? Imagina se, por exemplo, sei lá, se o Mark Zuckerberg tivesse falado, ah, não, acho que amanhã eu começo a fazer esse tal de Facebook aí. Ah, semana que vem eu começo a fazer esse tal de Facebook aí. E não tivesse feito. Ele ia ser um merda hoje. Ia ser só mais um nerd merdão aí que não ia dar pra nada na vida. E a vencer a barreira do começo... Tem uma moto passando, peraí. Passou. Vencer a barreira do começo é algo que pode transformar a sua vida. Porque a partir do momento, pode ser, né? Vamos supor que a partir do momento que eu cliquei no play desse celular aqui para gravar isso, pode ser que esse segundo de eu clicar no play pode ter mudado completamente a minha vida daqui para frente de uma forma totalmente positiva, né? Pode ser que eu ia ser um cara que ia nascer, viver e morrer. E só quem me conheceu que ia lembrar de mim. E se eu tivesse um filho, essa ia ser a única forma de perpetuar o que eu penso, né? Só que a partir do momento que eu cliquei no play, pode ser que isso, num estalo de dedo, tenha mudado a minha vida, né? Da mesma forma que quando Mark Zuckerberg foi lá e criou o Facebook, aquilo ali mudou a vida dele. A partir do momento que o Ronaldo Fenômeno falou, vou assinar aqui com esse clube aqui e vou tentar ser jogador, né? Aquilo ali, um segundo mudou a vida do cara, entendeu? É isso que eu falo, isso que eu penso, entendeu? E aí, voltando até essa coisa de perpetuar, agora vai me falhar a memória, mas isso aqui é o Ignorância Cast, que a gente não tem comprometimento nenhum com a verdade, só com as minhas próprias opiniões. É o único comprometimento que eu tenho com as minhas próprias opiniões, com a verdade eu não tenho nenhum. Bebi mais um gole de água aqui. Mas tem algum... Cara, eu não vou lembrar qual obra do Platão que ele fala um pouco disso, algum diálogo dele que ele fala dessas formas de perpetuação da alma, né? Que é ou quando você tem um filho, que a sua alma fica eterna quando você tem um filho, porque você está passando, você está se passando de geração em geração, ou quando você cria algo para ficar marcado na história, né? Que aí você está também fazendo a perpetuação da sua alma. Eu vou lembrar, eu vi isso no primeiro período da faculdade. Eu não lembro qual obra que era. Depois eu posso dar uma olhada e volto aqui e falo. E foi até bom. Tá, agora vocês já entenderam o porquê que eu quis criar isso aqui. Acho que eu fui até longe demais. E eu já falei um pouco de como é difícil começar e quão importante é. Porque eu acho que tudo que é importante tem que ser difícil. E o começo é uma coisa importante.
Isso faz com que ele seja difícil, né? Mas agora que eu falei disso, eu vou já puxar outro gancho aqui, né? E voltar a falar de o que eu espero disso aqui, né? É que eu tô falando, por que o nome é Ignorância Cast? Porque eu já quero que você chegue aqui sabendo que eu não quero te ensinar nada. Eu não quero te ensinar como que você deve viver, o que você deve fazer. Tudo que eu falo aqui não é porque eu quero que todo mundo siga isso. Não, é simplesmente o que eu faço e o que eu penso, né? E porque realmente eu acho que, tipo assim, eu não tenho aqui a pretensão de, como diz o grande Hernani Carreira aí, eu já coloquei aí uma das minhas referências aí, do podcast Sociedade Primitiva, muito bom podcast. Eu não estou aqui com o intuito de ser o bom da boca. Não, pelo contrário, eu não estou aqui com o intuito de ser o cara sabichão que vai te falar o que você tem que fazer e o que é certo, o que é errado. Não, simplesmente eu vou vir aqui, falar o que tiver dentro de mim naquele dia, seguir o tema, uma coisa que vai te fazer companhia, que vai te confortar ali no momento. Pode ser que te faça rir e que vai te fazer refletir, que é diferente de te fazer aprender. São duas coisas diferentes. Então, pode ter certeza que sempre que você clicar aqui no play, eu vou estar aqui para te fazer meia horinha, 40 minutos, uma hora, depende de companhia. Então, o que eu te peço? Um voto de confiança, tá? Eu vou colocar o podcast no YouTube, porque eu não tenho condições de colocar em outras plataformas, não tenho dinheiro para isso. E eu espero que você se inscreva aí no canal. Se gostou, dá um like aí. Se não gostou, dá um dislike. Faz um comentário falando o que você achou, se gostou, se vai acompanhar. Críticas, pode criticar. Eu vou deixar aí, tá, na descrição ou nos comentários o e-mail do nosso podcast. Sempre que você quiser, para mandar o que for, pode mandar um e-mail que eu vou fazer questão que, se você quiser, eu leio aqui no programa. Se você não quiser, rotei de novo. Se eu vou contar quantas vezes eu arrotei nesse programa. Mas se você não quiser que eu leia aqui, eu vou simplesmente responder, tá? Pode deixar um comentário aí que eu vou responder também. Eu vou colocar também o arroba das nossas redes sociais, da nossa rede social, que a gente tem como se fosse mais de uma pessoa. Eu tenho meu Instagram pessoal, mas tem o Instagram do podcast também que eu já criei, tá? Daqui a pouco eu vou colocar uma artezinha mais bem elaborada. Por enquanto vai ser essa arte aí, essa arte de capa, só por enquanto mesmo, tá? E vou tentar sempre melhorar a cada dia e gravar mais programas, lendo o e-mail de vocês, lendo os comentários que vocês fazem. Pode sugerir temas, eu já tenho um tema bolado aqui para os próximos episódios. E pode ter certeza que os próximos episódios vão ser mais divertidos e vão te fazer uma companhia mais agradável, tá? Com o tempo eu vou melhorando. Mas é isso aí. Não desiste aqui, que a gente vai estar continuando sempre. Voltem sempre que quiser aí, porque acredito que aqui a gente vai ter uma boa experiência juntos, construindo isso aqui, tá? Muito obrigado quem ouviu até agora. Fico muito grato mesmo, tá? Todo mundo que for meu ouvinte eu já considero um amigo, porque vai estar junto comigo, fazendo companhia para mim e eu fazendo companhia para vocês. Então, é isso aí, ignorantes. Estamos resistindo no mundo. Enquanto o mundo tiver nós que conseguimos deixar o ego de lado e nos auto-intitular ignorantes, o mundo ainda vai ser o mundo. Não, zoeira. Mas é isso aí, galera. Tá? Ouve aí. Se gostou, gostou. Se não gostou, fala aí o que tem que melhorar. Dá uma chance, continua ouvindo.
Cara, eu acabei de ver que eu não sei me despedir. Eu não sei nem começar e nem finalizar as coisas. Eu fiz um programa de hoje falando como que é difícil começar, mas eu tinha que ter feito como que é difícil terminar. Bebi mais água aqui. Mas então é isso. Fiquem com Deus. Se você não acreditar em Deus, fica com a gente aí que vai ter mais episódios, tá bom? Falou, galera. Esse foi um episódio mais curto. Nos próximos eu prometo que vai ser melhor e mais longo. Até mais e tchau. I said, empty your mind. Be formless, shapeless. Be water, my friend. Junto comigo, fazendo companhia pra mim e eu fazendo companhia pra vocês. Então, é isso aí, ignorantes. Estamos resistindo no mundo. Enquanto o mundo tiver nós que conseguimos deixar o ego de lado e nos auto-intitular ignorantes, o mundo ainda vai ser o mundo. Não, zoeira. Mas é isso aí, galera. Tá? Ouve aí. Se gostou, gostou. Se não gostou, fala aí o que tem que melhorar. Dá uma chance, continua ouvindo. Cara, eu acabei de ver que eu não sei me despedir. Eu não sei nem começar e nem finalizar as coisas. Eu fiz um programa de hoje falando como que é difícil começar, mas eu tinha que ter feito como que é difícil terminar. Bebi mais água aqui. Mas então é isso. Fiquem com Deus. Se você não acreditar em Deus, fica com a gente aí que vai ter mais episódios, tá bom? Falou, galera. Esse foi um episódio mais curto. Nos próximos eu prometo que vai ser melhor e mais longo. Até mais e tchau.